porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É com este sentimento de total dependência de Deus que está iniciando o seu culto no lar, a sua escola bíblica dominical. Nós louvamos a Deus e queremos lhe saudar com a paz do Senhor Jesus, dizer da nossa alegria, do nosso prazer de estarmos juntos em mais esta manhã de domingo, agradecendo a Deus por mais uma semana que se passou e por mais uma semana que se inicia. Agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo nome escrito no livro da vida, por sermos templo e morada do Espírito Santo, claro, e a despeito das dificuldades, das lutas, que é comum a todo ser humano, como a própria palavra de Deus nos diz, que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas nos tem livrado. E com esse sentimento, com essa alegria, com gratidão em nossos corações, é que seguiremos adorando a Ele na beleza da sua santidade. Agradecendo também pela sua presença conosco, você que está na sua residência, hoje excepcionalmente não pôde estar presencialmente no templo, na sua congregação, para aprender da palavra do Senhor na escola dominical, mas já está conosco, adorando a Deus através da Rede Brasil de Comunicação, e queremos agradecer pela sua presença. Você que está no seu ambiente de trabalho, talvez você esteja no hospital nesse momento, acompanhando alguém que esteja hospitalizado, ou mesmo na condição de alguém que está enfermo. Cremos que o Senhor é poderoso também para lhe dar saúde, restaurar as suas forças e lhe dar esta grande vitória. De modo que, em nome do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, queremos agradecer por sua vida e por sua família. Vamos estar orando nesse momento, pedindo a bênção de Deus em continuidade, apresentando uns aos outros, toda a Igreja do Senhor, apresentando as nossas lideranças, nosso pastor presidente, todos os obreiros da casa do Senhor, para que Deus em Cristo continue ajudando. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te louvar por tua graça, por teu cuidado, por tua bondade, pelo privilégio de estarmos em tua presença nesta manhã de Escola Bíblica Dominical. Agradecidos pela nossa salvação, pelo privilégio de te servirmos, de estarmos em tua presença para te render louvor e adoração, pois tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pedindo a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que estão cultuando juntamente conosco, os que estão aqui no Recife, nas regiões metropolitanas, como é assim designada, nas 67 áreas que fazem parte aqui do Grande Recife, os setores filiais, os nossos queridos irmãos que estão além das fronteiras do nosso estado e, por que também não dizer, do nosso país. Continua abençoando a cada um dos teus servos, recompensando com ricas bênçãos dos céus. Tudo isso nós estamos te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos na presença do Senhor, já iniciando com a oração, que é um dos elementos do nosso culto racional, e nós seguiremos adorando a Deus. E lhe lembrando, claro, que você pode não só estar participando diretamente, cultuando juntamente conosco, mas você pode também exercer um papel de um verdadeiro evangelizador, compartilhando o link deste culto, principalmente através das plataformas digitais da nossa igreja. Você pode estar copiando o link, por exemplo, do culto do YouTube, Rede Brasil Oficial, ou pelo IEADPE Oficial. Você compartilha, manda uma mensagem, informa seu parente, seu amigo, compartilha nos grupos de trabalho, familiares, para aquelas pessoas que precisam, sobretudo, não é, receber a mensagem da palavra do Senhor. Então você pode exercer também esse papel importantíssimo, abençoando vidas através do compartilhar deste culto, a sua escola dominical no seu lar. Muito bem, seguiremos adorando a Deus e o nosso pastor tem, mais uma vez, escalado para conduzir este momento devocional, louvando a Deus com os hinos congregacionais, presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar, e com ele já a oportunidade para seguir adorando ao nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção estarmos aqui para louvar o nome daquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Queremos também agradecer ao escalado desta manhã pela oportunidade e vamos adorar o Senhor com muita alegria
Hino de número 124 são os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical. A adoração, toda a criação é convidada a adorar ao Senhor. Glória a Deus. Adorai o Rei do Universo, terra, céu, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais. Vós remidos, já vitoriosos, graças em dele mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Aleluia! Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dali verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Aleluia, glória a Deus. Ele é digno, toda a criação deve-lhe adoração. Aleluia. Especialmente o seu povo, como diz o hino de número 436. Crentes, cantai, cante ao Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Crentes, cantai e entoai louvores ao Senhor, ao nosso Deus. Deus de bondade infinita, imensa, Criador da terra e céus, que com poder tão
vasto e eficaz, deu-nos salvação e plena paz. Glória e louvor ao Deus de amor, com fervor, sinceramente, glória ao Pai onipotente. Ao nosso Criador, honra e glória tributemos, ao nosso Salvador, mil louvores entoemos, e ao bom Consolador, honra e louvor demos também. Honra a Trindade para sempre, amém. Crentes, cantai e entoai louvores a Jesus o Salvador, que nos amou e nos salvou para sempre do poder do tentador. Glória a Jesus, autor da salvação, toda honra, glória, adoração. Glória e louvor ao Salvador, com vigor, ardentemente, glória ao Filho onisciente. Ao nosso Criador, honra e glória tributemos, ao nosso Salvador, mil louvores entoemos, e ao bom Consolador, honra e louvor demos também. Honra a Trindade para sempre, amém. Crentes, cantai e entoai louvores ao divino preceptor, que nos mandou Cristo já exaltado pela destra do Senhor. Hoje louvai ao bom Consolador, que nos enche de fervente amor. Glória e louvor ao instruidor, com ardor um lindo canto dai ao Espírito Santo. Ao nosso Criador, honra e glória tributemos, ao nosso Salvador, mil louvores entoemos, e ao bom Consolador, honra e louvor demos também. Honra a Trindade para sempre, amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, que bênção, não é? Adorarmos a Deus, louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus, e bom é servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo, e apresentar-se a Ele com cântico. E fizemos isto nesta manhã, louvando a Deus com esses belíssimos hinos sugeridos pela lição de hoje. E por falar na lição de hoje, nós temos a oportunidade dada por Deus de seguirmos adorando ao Senhor, aprendendo também a sua palavra. E já estamos às vésperas da conclusão do nosso primeiro trimestre de 2024. E a lição de hoje, a lição de número 11, trata sobre o culto da igreja cristã. O culto da igreja cristã. Nós estaremos adorando a Deus, aprendendo sobre esse importante tema que trata sobre esse importante assunto ligado à doutrina da igreja, à eclesiologia. E, como é perceptível, o texto áureo da nossa lição trata sobre o culto quanto à sua ordem e às suas especificidades. E o texto áureo cita as palavras do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, o versículo de número 26, que assim nos diz: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A verdade prática da lição, como você bem percebe, que é uma espécie de resumo do que a lição nos propõe. Nos lembra que o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. É a verdade prática desta lição. Nós temos, com o comentário desta lição, alguns objetivos a alcançarmos. O primeiro é identificar a natureza do culto a Deus, sua forma
e conteúdo. Esse é o primeiro objetivo. O segundo é compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. E o terceiro e último objetivo, que respectivamente estão relacionados com os tópicos que dividem esta lição, enfatiza a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Então perceba que já pela apresentação desta lição, nós iremos, claro, como temos sempre aprendido e enriquecido o conhecimento da palavra de Deus, cresceremos ainda mais com o assunto desta manhã. E para tanto, se você tem essa disponibilidade, dependendo do ambiente onde você está, se você dispõe do exemplar da Bíblia Sagrada ou está com a sua lição em mãos, não é? Você pode estar acompanhando, interagindo, lendo juntamente conosco. E como é comum fazermos quando estamos presencialmente no templo, em reverência à santa e poderosa palavra de Deus, eu quero lhe convidar, se assim você tem essa condição, para ficar em pé e juntos lermos o santo texto da palavra de Deus, que desta lição está fundamentado a leitura bíblica em classe na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos do 15 ao 21. Nós vamos ler, com a graça de Deus, o texto que nós estaremos estudando nesta manhã. Acompanhe conosco, em nome de Jesus. Está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Que leitura maravilhosa, o santo texto da palavra de Deus. E nesse momento vamos subir mais uma vez ao trono da graça e nós queremos lhe convidar para estarmos nesse momento orando em nome de Jesus. Pedindo que o Senhor nos ajude, abra o nosso entendimento, nos faça compreender ainda mais a sua palavra e, sobretudo, colocá-la em prática, pois esse é o propósito da Escola Bíblica Dominical. Não é apenas introduzir conhecimento, mas para que este conhecimento resulte no comportamento, na conduta, em sua praticidade. Isso é, de fato, o verdadeiro cristianismo. Orando uns pelos outros, você que está enfermo, vamos estar orando nesse momento, apresentando sua família, pedindo de que a bênção de Deus repouse permanentemente sobre você e sobre os seus familiares. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez estamos em Tua presença, gratos a Ti por Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, pela oportunidade de estarmos em Tua presença, tendo lido, Senhor, a Tua santa e poderosa palavra. Continua abençoando a Tua igreja que aqui está, fortalecendo, Senhor, os Teus filhos, que em um só pensamento estamos juntos, reunidos, para glorificar o Teu santo e poderoso nome. Agradecendo pela Tua bondade, nos dá o privilégio de estudarmos juntos a Tua palavra sobre esse importante tema, sobre esse importante assunto. Dá, Senhor, sabedoria e entendimento, derrama da Tua graça sobre o Teu servo, que irá transmitir o ensinamento nesta manhã, fortalece a cada um dos Teus filhos e que, sobretudo, Senhor, possamos ser capacitados, recebamos o poder do Teu Espírito Santo para cumprir os Teus mandamentos com alegria. Tudo isso nós estamos a Ti pedir, também Te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você esteve de pé, durante esse momento, você pode se sentar, vamos seguir adorando ao nome do Senhor Jesus. E reiterando o que disse no início, o nosso culto a Deus, importante, não é? Tratarmos sobre isso, vem a calhar, visto que estaremos estudando sobre essa temática. É composto por vários elementos e chegou um momento tão essencial que é a nossa contribuição com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. O que será feito, claro, com o auxiliar, o professor Jonas Santana. Ele vai estar com você nesse momento, participando do momento ofertório. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e queremos nesse momento revelar nossa alegria, nossa satisfação
de estarmos aqui, na casa de Deus, de estarmos na Escola Bíblica Dominical, nessa manhã de domingo, para participar de mais uma lição. E, querido irmão em Cristo Jesus, nós chegamos num momento muito bom do nosso culto, que é um momento também de adoração. Porque você já percebeu, um culto começa assim, louvores, leitura da palavra, e daqui a pouco vai ter a exposição da palavra de Deus, que com certeza o Santo Espírito de Deus, ele irá falar aos nossos corações. Mas também no culto tem um momento da oferta, momento do ofertório. E lembre de uma coisa, ofertar também é um ato de adoração a Deus. Dar o dízimo também é um ato de adoração a Deus. Então, se você, querido irmão em Cristo Jesus, se pode fazer esse trabalho, faça com amor, faça com coração voluntário, faça para Deus, faça numa atitude de adoração e atitude de agradecimento. E eu quero ler um texto bíblico com você nessa manhã de domingo, um texto conhecido, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 14 e o versículo 22. Um texto bíblico que fala sobre dízimos. E olhe que é bíblico. Diz assim a palavra de Deus: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. É uma determinação bíblica no Antigo Testamento, é uma determinação do Novo Testamento. A Bíblia fala dos dízimos e fala da oferta como sendo uma prática, mas que seja uma prática de adoração, seja uma prática de agradecimento. Então, querido irmão, se você pode fazer esse trabalho, faça com muito amor, faça com muita dedicação. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você, você que está em outro estado, você que está em outro país, nós temos muitas pessoas que estão em outros países, que nesse momento participam da Escola Bíblica Dominical, mas que também quer ofertar. Então você pode fazer isso nessa manhã de domingo e vai aparecer agora na tela o Pix da igreja. Está aí o Pix, nada mais é do que o CNPJ da Assembleia de Deus. Eu vou repetir para você, ou melhor, eu vou ler para você, 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você nessa manhã pode dar seu dízimo, você nessa manhã pode dar sua oferta, você pode até pagar o seu voto, você pode contribuir também para o sistema de comunicação da igreja. Então, depende da natureza e do que o seu coração está disposto nesse momento a ofertar. Você está vendo as contas da igreja que está aparecendo aqui do meu lado. E eu quero convidá-lo nesse momento, depois disso tudo, da leitura da palavra de Deus, para nós realizarmos uma oração. Uma oração, em primeiro lugar, oração de agradecimento. Agradeça pela vida, agradeça pelo pão que chega na sua mesa, agradeça pelo seu trabalho. Ah, mas eu estou falando para pessoas que estão desempregadas. Agradeça, porque Deus está lhe dando a oportunidade de estar vivo. E vamos aproveitar nessa oração, colocar também em evidência, falar diante de Deus, aquela pessoa que está desempregado, que está precisando de uma porta de trabalho. Deus é o dono de todas as empresas e Ele pode abrir uma porta de trabalho para você e depois você está aqui também ofertando e contribuindo com a casa de Deus. Quero convidá-lo nessa manhã de domingo. Vamos orar, agradecendo e pedir para Jesus abrir porta de trabalho. Chegue diante de Deus com fé, com alegria, com satisfação. Deus pode fazer tudo. Oremos nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Senhor da glória, recebe, ó Pai, a nossa adoração, que nesse momento se faz representar através dos dízimos, através das ofertas. Teus servos que nesse momento estão contribuindo, que a Tua mão santa, a Tua mão poderosa, meu Deus, possa estar estendida sobre cada família. Recebe como um cheiro suave, como oferta de cheiro suave diante de Ti. Senhor, usa de misericórdia com esse chefe de família que está desempregado, com esse pai, com essa mãe, com esse filho que está desempregado, esse homem que está pedindo uma porta de trabalho. Estenda a Tua mão santa, da força, da graça, ajuda, abra as portas. Assim nós te pedimos, porque nós cremos que Tu podes fazer tudo e todas as coisas. Pai eterno, que a Tua mão poderosa esteja estendida no nome santo e poderoso de Jesus e recebe os nossos agradecimentos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Querido irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, participando da Escola Bíblica Dominical, participando desse culto que acontece na sua casa, e vamos aproveitar o momento. O pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com um dos seus hinos. Amém, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor, assim como nos foi oportunizado. Hino de número 533 da nossa harpa. Honras sejam ao Cordeiro. Glória a Deus. Cristo nosso Salvador, adoramos-te, Senhor, gratos damos-te louvor, honras sejam ao Cordeiro. Ele foi que padeceu, que por nós na cruz morreu, e que assim por nós se deu, honras sejam ao Cordeiro. Sofredor que ali penou, vencedor que triunfou, Salvador que nos amou, honras sejam ao Cordeiro. Digno és tu, Senhor, que a ti demos nosso culto aqui, como os teus nos céus ali, honras sejam ao Cordeiro. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos na presença do Senhor nosso Deus, agradecidos por sua fidelidade, por seu cuidado, por sua bondade. Queremos mais uma vez reiterar os nossos agradecimentos a Deus pelo privilégio de servi-lo nesta igreja. Também agradecer ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nos conceder a oportunidade de cooperarmos, nesse tão importante trabalho de Escola Bíblica Dominical. Está aqui com você nesta manhã, participando deste culto, adorando a Deus e também com a oportunidade de estudarmos a sua poderosa palavra. E isso, claro, em sintonia com o nosso superintendente, pastor Nadir Jackson Saraiva. Deus abençoe os servos de Deus que têm sido canais de bênçãos para nossas vidas. Como dissemos, talvez você que está chegando agora, está se acomodando aí no seu sofá, na sua cadeira, no seu ambiente de trabalho, conseguiu sintonizar, conseguiu ligar aí o seu televisor ou está acompanhando através das redes sociais. Nós estamos no momento em que estudaremos a lição de número 11, cujo tema é o culto da Igreja Cristã. Como é do conhecimento de todos, estamos durante esse trimestre estudando sobre a doutrina da Igreja, ou como os teólogos chamam, e já vimos isso desde o início, a eclesiologia, a doutrina, ensinamentos que tratam a respeito da Igreja, quanto à sua natureza, seu propósito, quanto às suas atribuições, atitudes, serviços. E nesta manhã temos a graça dada por Deus de estudarmos sobre um assunto, um tema, claro, todos os temas que estão sendo abordados nesta lição são importantíssimos, mas há alguns que se acentuam quanto à sua importância, principalmente considerando as dificuldades que, como servos de Deus, estamos vivenciando em pleno século XXI. E poderíamos aqui dizer, afirmar, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, que um dos grandes desafios da igreja da atualidade é em razão da distorção, da falta de entendimento sobre determinados ensinamentos ou doutrinas basilares da fé cristã. E me permita dizer com muita simplicidade, se há um assunto que em nossos dias tem sido entendido de forma equivocada e, sobretudo, expresso de forma errada,
é quando se pensa no culto ao Senhor. E esta lição, como as demais, tem o propósito também discipulador, trazer ensinamentos, a lembrar o que a Bíblia diz a respeito desse tema, não é? O culto ao Senhor. Na introdução da nossa lição, e eu queria ler com você nesse momento, traz para nós informações importantes que tratam a respeito do que a lição tem para nós. Leia conosco nesse momento. A introdução diz o seguinte: nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos, observe bem, são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Muito bem, perceba que já por este enunciado que a introdução traz para nós, nos mostra a seriedade do assunto, como a Bíblia sempre trata aquilo que diz respeito a Deus. E no que diz o assunto sobre culto ao Senhor, a introdução é bem enfática, taxativa em dizer de que nós temos a necessidade de reafirmar, de destacar o verdadeiro sentido bíblico. E eu vou repetir, parece desnecessário, mas me permita ser redundante. O verdadeiro sentido bíblico do que é, à luz das Escrituras, o culto ao Senhor. Portanto, é necessário iniciarmos sobre esta reflexão, porque o culto não é para o homem, e nós veremos isso aqui no decorrer do comentário. Ele é ofertado pelos homens, pelos seres humanos, mas possui princípios, possuem orientações, porque este culto, naturalmente, é direcionado a Deus. Ora, e se esse culto é direcionado a Deus, foi estabelecido pelo próprio Deus os requisitos pelos quais este culto deve ser apresentado e, sobretudo, aceito. E isso aqui já nos faz refletir, e nós veremos isso, inclusive, no comentário da própria lição. O pastor José Gonçalves traz este endosso. Significa dizer de que há determinados cultos que não são aceitos por Deus. A propósito, embora tenha essa nomenclatura utilizado pelas pessoas que apresentam com determinados elementos, dizendo que estão cultuando ao Senhor, mas não passa de exibição ou qualquer outra coisa similar, visto que aos olhos de Deus, para que seja culto verdadeiramente, precisa preencher requisitos. De modo que nós veremos também nesta manhã que há uma vasta demonstração, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, de pessoas de forma individual ou mesmo grupos que apresentavam-se diante do Senhor dizendo de que estavam cultuando a Ele, mas este culto não foi aceito pelo Senhor. De modo que a lição, ela inicia trazendo à tona, até para diferenciar e caracterizar o culto verdadeiro ao Senhor, a natureza do culto estabelecido pelo próprio Deus. Veja aí na sua lição, isso está no tópico 1º, o ponto 1 nos diz que o culto é um serviço a Deus. Vejamos o que diz a lição nesse ponto. Tópico 1, ponto 1, o culto como serviço a Deus. Diz assim o comentário: na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo, e em um segundo plano, com a forma como se cultua.
O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão, conforme pode ser evidenciado, como diz aí a referência em Atos 13, do 1 ao 4. Enquanto os cristãos serviam, e essa expressão do grego leitorgeu, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Então, partindo desta afirmação, deste comentário, perceba quanto à natureza do culto, o que caracteriza de fato o culto ao Senhor, primeiro, é que esse culto é um serviço prestado a Deus. Ou seja, tudo que vai reger, que vai conduzir, tem como Deus como seu centro. Ele é o centro do culto. E isso aqui já corrige, por exemplo, algumas atitudes errôneas de pessoas que às vezes se apresentam, isso de forma pessoal, de forma coletiva, até mesmo no ambiente evangélico, de templo, mas que não passa nesse crivo aqui. O culto, para ser aceito, para corresponder ao que Deus estabeleceu em sua palavra, ele precisa ter, quanto à sua natureza, o serviço apresentado a Deus. É um serviço, produto de uma vida que de fato passou pelo novo nascimento. Vida esta transformada, mudada de dentro para fora, combinada com a vida de obediência, como diz o texto, obedecendo a Deus, sobretudo, e obedecendo à forma de culto que ele estabeleceu. Porque alguém pode, claro, estabelecer um princípio de obedecer à forma de culto, e eu vou explicar. Alguém pode cantar, não é? Hinos sacros, hinos que de fato enaltecem ao nome do Senhor. Podem, como veremos, utilizando elementos que a própria lição vai mencionar, pode estar contribuindo com as suas ofertas, com o seu dízimo, pode estar exercendo até uma liderança, uma atividade, um trabalho de evangelização, podemos assim dizer, evangelizando, enfim. Pode estar também, por exemplo, atento até a ouvir a palavra quando se é exposta, quando alguém está pregando, e considerar isso como algo restrito que caracterize só, por meio disso, o culto a Deus. Mas observe que a lição é enfática em dizer de que é uma combinação entre obedecer à forma de culto e obedecer a quem está sendo cultuado. De tal forma que o culto, para ser aceito a Deus, ou aceito por Deus, melhor dizendo, precisa ser evidente por meio da sua obediência a Ele, no dia a dia, na sua vivência. Porque Deus não se impressiona com voz bonita, com muito respeito, com vozes entoadas, com organizações litúrgicas, ainda que tudo isso seja importante e tenha a ver com o culto ao Senhor, mas não é somente isso. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, veja aí, por favor, me veio a lembrança agora, livro do profeta Isaías. Veja o que está escrito no texto sagrado. Isaías, capítulo 1. Observe, por favor, Isaías, capítulo 1. Nós encontramos o próprio Deus fazendo uma observação, inclusive bem enfática em relação aos que supostamente se apresentavam no santuário para apresentar as suas ofertas, os seus louvores. Mas observe aí, veja o que está escrito, o texto sagrado, capítulo 1, diz assim, versículo de número 2, ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Observe que Deus está fazendo menção a uma nação que não se submetia a Deus em obediência plena. Era uma obediência parcial, de modo que Deus compara, não é? Quanto a animais que conhecem o dono e o considera, mas
Deus vai dizer em relação a Israel, neste contexto histórico, que eles estavam bem distantes desta realidade. E isso aqui é expressivo, porque isso retrata a condição espiritual desta nação e a tentativa de achar de que o fato de se apresentar a Deus era o suficiente, mas dissociado ou divorciado de uma obediência à sua palavra. Veja a ponto de Deus dizer, no versículo de número 11, nós encontramos nesse mesmo capítulo 1, versículo 11, Deus dizendo assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde, essa expressão aí significa em vão. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Versículo 14 de Isaías capítulo 1, ainda Deus diz: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Você percebe aqui, a gente poderia seguir lendo todo este capítulo 1, pois ilustra este importante assunto que estou destacando, partindo da ideia de que o culto é um serviço a Deus, tanto na sua forma quanto na sua motivação, obediência a Deus. Mas observe que estes aqui, a quem Deus está trazendo uma severa exortação, estavam apresentando a Deus elementos que de fato fazem parte da forma de culto. Orações, o texto aponta essa realidade, sacrifícios que na antiga aliança tinha a ver com o culto estabelecido pelo próprio Deus. Até as festas, ajuntamentos, a guarda dos sábados para Israel. Observe, Deus está destacando de que os elementos apresentados têm a ver com a forma de culto, mas a motivação não era verdadeira. A ponto, e se você estiver anotando para ganharmos tempo, a gente não vai ler, mas se você observar Isaías capítulo 29, versículo de número 13, Deus vai dizer de que estes se aproximavam dele com lábios, mas o coração estava bem distante. Significa dizer, queridos irmãos, que a adoração a Deus, o culto ao Senhor, precisa partir de um coração que está a serviço de Deus, em obediência à sua palavra. Por isso, nem todo ajuntamento, nem toda apresentação denominada de culto, aos olhos de Deus, é um culto verdadeiro. Você pode ainda endossar isso lendo o livro de Malaquias, capítulo 1. Lá também Deus fará severas advertências para a nação em razão da falta de bom senso. O ponto 2 do tópico 1, falando sobre a natureza do culto, perceba que o comentarista menciona, o culto deve ser solene. Eu vou repetir, tópico 1, ponto de número 2, tratando sobre a natureza do culto, esse ponto diz que o culto deve ser solene. Leia conosco o que diz o comentário da lição. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. E aí está duas referências importantíssimas, Eclesiastes 5:1, apresentando o cuidado de como se apresentar diante de Deus, e aquilo que Paulo vai também tratar sobre a ordem de decência, que deve ser parte essencial da adoração a Deus. Por isso, continua o comentário da lição, o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentam o culto na igreja de Corinto. Isso está no capítulo 12 e também no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios.
Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento, do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nesse texto temos os termos gregos euskeimenos, traduzido como decentemente, decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Eu vou reler essa última frase final, que é chave e essencial para o que esse ponto descreve, claro, e aponta para a natureza do culto ao Senhor. O culto precisa ter decoro, decência e ordem. De modo que quando alguém diz estar cultuando a Deus, mas o seu culto é desordenado, fora dos princípios, da baliza estabelecida pela palavra de Deus, naturalmente isso não pode ser considerado culto. Porque o culto de Deus, ou o culto a Deus, é ordeiro. Tem começo, meio e fim. Existe uma ordem, elementos essenciais que não podem ser descaracterizados. Ele estabelece em sua palavra o cuidado de como se apresentar a Ele. Ora, nós estamos no culto, servindo, prestando serviço a um Deus que é soberano, é o governador do universo. E diante dele, obviamente, nós não podemos nos apresentar de toda maneira. No livro de Malaquias, como eu fiz menção, e você pode ler todo este capítulo primeiro e vai encontrar quando Deus diz, por exemplo, de pessoas que se apresentavam até trazendo sacrifícios, seus animais, mas quando apresentavam animais cegos, deficientes, totalmente fora do padrão estabelecido pela palavra. E Deus vai reivindicar, dizendo, ora, se o vosso governador, está falando de uma liderança civil, merece respeito, e se você for presenteá-lo, você vai presentear com essa falta de cuidado, de zelo, apresentando qualquer coisa, você vai ter, no mínimo, o bom senso de entender, olha, eu estou indo diante do governador e preciso me apresentar a caráter, isso em todos os sentidos, e se for presenteá-lo, sabendo do que ele gosta, darei da melhor forma. Ora, aí Deus reivindica. Se vocês têm essa sensibilidade de fazer isso aos homens, por que não a mim? Vocês dizem que eu sou o vosso pai, mas vocês não estão me honrando como pai. Vocês dizem que eu sou o vosso Deus, mas vocês não estão reverenciando como eu mereço. Quando lemos o livro de Isaías, eu acho maravilhoso o capítulo de número 6, não sem propósito, Deus abre a cortina da revelação e faz Isaías contemplar um culto no céu. Isso está no capítulo 6 do livro de Isaías. E Isaías chega na visão, podemos assim usar essa linguagem humana, exatamente no momento em que o coral de serafins, me permita usar essa expressão, estava apresentando um hino de louvor a Deus. E quando a gente percebe, já pela letra do hino, em que eles estão ressaltando a santidade de Deus, que é 3 vezes santo, isso aponta para o superlativo, Deus é santo no nível máximo. Os serafins estavam entoando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Veja que já pela letra do hino, a adoração é teocêntrica. Deus é o centro do culto, o centro da adoração, o centro do louvor. A letra exalta a majestade divina. E quando eles se apresentam no momento do louvor, isso também é muito significativo, porque Isaías vê que os serafins, que são seres angelicais de uma classe bem diferenciada das demais, a própria palavra serafim traz a ideia de resplandecente, como que ardendo em fogo. E estes que possuem essa natureza extraordinária, essa aparência tremenda, eles estão voando com 2 asas, com outras 2 estão cobrindo os pés e com outras 2 cobrindo o rosto. O que é isso, senão entendendo e apontando para a forma reverente que deve se ter quando estar cultuando ao Senhor?
Se fôssemos parafrasear, ora, apresentar-se a Deus no culto, na adoração, de qualquer forma, de qualquer jeito, existe uma formalidade. Até a forma de nos apresentarmos quanto à roupa, a veste, Deus considera isto também. Nós estamos diante da majestade santa. Cantar enquanto se mastiga chiclete, me permita dizer, parece algo ser muito simplório, mas é comum aqui e acolá nós enxergarmos isso. Pessoas que estão cultuando como se estivesse numa praça, como se estivesse num centro de eventos, numa praça de alimentação, como se estivesse no sofá de sua casa. E não estão considerando a seriedade do que é um culto. Deus está presente na adoração e diante dele, assim como os anjos, assim como os serafins, devemos ter reverência. Glória ao nome de Jesus. Quando falta esse temor, o culto é vazio, ele perde a sua essência, ele perde o seu propósito, ele perde a sua finalidade. E, sobretudo, Deus não o aceita. E como ele disse, para ele é debalde. A ponto de Deus dizer, retomando a referência que estamos mencionando em Malaquias capítulo 1, Deus dizer assim, é melhor fechar as portas. Você já passou a perceber essa ênfase que Deus dá? Deus diz, está lá em Malaquias capítulo 1, é melhor fechar as portas. E é Deus que está dizendo, porque Deus conhece o mais íntimo do ser. Aí alguém diz assim, não, mas Deus olha para o coração. Isso mais nos mostra a responsabilidade que nós temos do que para a nossa defesa. É por Ele conhecer o nosso coração que nós precisamos ter cuidado. Porque Ele sabe o que está dentro. E o que está dentro é revelado fora. Isso é um princípio que o próprio Senhor Jesus também menciona no Novo Testamento. Até a forma de se dirigir a Ele. Você percebe? Hoje, perceba, dentro da sociedade ocidental, eu aprendi isso. Eu não sou tão velho, mas fui educado pelos meus pais, pela minha avó principalmente, que embora não fosse cristã, na época quando era criança, mas foi formada com bons valores, de modo que ao dirigir-se para uma pessoa adulta, mais velha principalmente, nunca chama de tu, você, porque dentro da realidade de forma de tratamento, isso era uma falta de respeito. Já hoje parece que isso está se perdendo e essa má educação está sendo colocado quanto à adoração a Deus, como se estivesse tratando Deus como sendo uma pessoa qualquer, confundindo intimidade, comunhão com libertinagem. Olhe, me permita dizer, eu tenho liberdade de conversar com a minha mãe, conversar com meu pai, não tenho muitos protocolos no sentido de me aproximar, eu não preciso marcar agenda para chegar na casa dela, nem ela na minha, nem ele, não é? Nós temos a liberdade de conversarmos, mas respeitosamente. Eu não vou chamar minha mãe de tu, de você, porque isso quebra o princípio da formalidade, do respeito. É mãe, como diz, não é? Pai é pai. Ora, e como eu posso me dirigir a Deus como se estivesse me dirigindo a qualquer pessoa? Diante dele, eu tenho que me dobrar, eu tenho que reconhecer, eu tenho que respeitá-lo, reverenciá-lo. Por isso que o pregador, no livro de Eclesiastes, diz, não é? Aquela expressão muito conhecida, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, quando estiveres diante do Senhor. Ora, se diante de uma autoridade civil, alguém tem todo o cuidado, né, de usar os pronomes de tratamento, usar as formas formais, me permita usar essa redundância, sim senhor, vossa senhoria, como a majestade santa eu vou tratar de qualquer maneira? Como que colocando Deus no canto da parede, precisamos ter esse cuidado. O culto é santo, separado, consagrado. Isso está no ponto 3 do tópico 1. Deus é santo e a sua santidade é revelada em toda a Bíblia. O próprio texto de Isaías 6, que mencionei agora há pouco, isso é enfatizado. Visto que Deus é santo, obviamente, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte ou deve fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Isso era um princípio já revelado no Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 44, versículo 9, Amós capítulo 5, versículos 21 a 27, e Isaías 1:13, como já mencionamos aqui.
À luz do Novo Testamento, esse cuidado também deve ser preservado. Não se pode permitir inserir qualquer que seja o elemento que foge à santidade de Deus. Me permita dizer, estamos vivendo dias tão difíceis dentro do movimento evangélico brasileiro, que já se vê em ajuntamentos denominados cristãos evangélicos, a introdução de elementos seculares que nada tem a ver com a adoração genuína a Deus, que foge à ortodoxia bíblica. E eu não estou falando aqui de ordem litúrgica, não, eu estou falando da inserção de elementos que aos olhos de Deus são reprováveis. É colocar dentro do ambiente de culto práticas que dizem respeito à vivência do dia a dia, que talvez para dentro de uma realidade familiar, não é? De entretenimento, cada um tem o seu gosto e cada um prestará conta diante de Deus. E trazer esses elementos para a realidade cultual, isso foge totalmente à sacralidade do que é o culto a Deus. E todos quantos quebram esse princípio, ora, vai receber a devida punição. E eu me lembro agora do que aconteceu com o monarca lá em Babilônia, lembra dele? No capítulo 5 do profeta Daniel, quando ele tomou a liberdade de pegar dos utensílios que eram consagrados e separados para serviço do santuário, enquanto estava lá guardado, sem ninguém mexer, com o propósito de profanar, visto que no capítulo 1, o próprio Daniel relaciona de que isso aconteceu pela permissão divina. Foi Deus que entregou a nação às mãos do rei de Babilônia e permitiu que os utensílios do santuário, visto que era muito comum a prática pagã, quando uma nação invadia a outra e era vencedora, trazer qualquer representatividade da divindade adorada lá, que era uma forma de depreciar, dizendo, olha, essa divindade está sendo tomada do seu ambiente de origem, demonstrando que ela é inferior à nossa e, para tanto, trazia essa representação para dentro do santuário da divindade adorada pela nação vencedora. Só que quando entraram no templo de Jerusalém, não viram nenhuma forma de divindade, nenhuma representatividade do Deus de Israel, só os elementos que eram utilizados no culto. Então pegaram os elementos e conduziram para a Babilônia. Até aí, com muito respeito, consideração, sem utilizar para outra finalidade. Mas quando chega o capítulo 5, Beltesazar achou-se no direito de utilizar-se dos elementos para profanar. E lembra o que aconteceu? A mão de Deus aparece no momento em que eles estão profanando e traz uma mensagem de juízo descrita posteriormente por Daniel. E naquela mesma noite a história revela que aquele monarca morreu e o seu trono foi assumido por outro, Ciro, conforme a própria história bíblica revela. Cuidado com as coisas de Deus. Não percamos o bom senso, o bom siso da sacralidade do culto a Deus. Mas sigamos, porque a hora já está chegando e nós precisamos avançar no comentário desta lição. O tópico 2 aponta para o propósito do culto. Veja que a lição ela é muito didática, muito compreensível. Tópico 1, a natureza do culto. Tópico 2, o propósito. Entendendo a natureza, a essência do que é o culto a Deus estabelecido por Ele, então se entende naturalmente qual é o propósito. Tópico 2.1, primeiro, glorificar a Deus. Eu vou repetir. Tópico 2.1 diz que o primeiro propósito é glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Salmo 48, verso 1. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Salmo 103, versos de 1 a 5. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Isso já desconstrói a ideia atual de alguns movimentos em que, no momento da liturgia, do culto, do suposto culto, a pessoa, o que canta, o que prega, o que toca, é quem se torna o elemento essencial daquela atividade. Lembra da expressão que utilizei no início deste culto, você que está desde o início conosco, quando Paulo disse em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
Então, um culto cujo propósito fuja a glorificação a Deus e passe a ser o homem glorificado, não é culto. Naturalmente, isso desconstrói o conceito bíblico do que é culto. Nós nos alegramos, sentimos a presença do Senhor, não é? Choramos, levantamos a mão, claro, Deus se manifesta em nosso meio, pode utilizar alguém na hora do louvor, pode usar alguém na hora da ministração da palavra, pode usar alguém através dos dons espirituais, mas ninguém pode roubar, me permite usar essa expressão, eu sei que é bem impactante, mas atrair os holofotes para si, a ponto de o culto deixar de ser teocêntrico para ser antropocêntrico, ou seja, o homem no centro daquela adoração, daquela atividade, daquele momento. Isso foge. Quando lemos o livro de Apocalipse, capítulo 1, quando João tem aquela revelação na ilha de Pátimos, depois que ele descreveu a experiência, o momento, a circunstância, ele diz no capítulo 1 que ele ouviu por detrás dele uma voz como de um trovão, uma voz firme. E quando ele se virou para ver quem falava com ele, ele viu os 7 castiçais, que naturalmente ele próprio nos traz a informação de que representa as igrejas, e o número 7, você sabe, é representativo, apresenta a completude da era cristã, da vivência cristã, de todas as igrejas, não somente as 7 descritas nas cartas que foram direcionadas no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3. E quando ele se virou para ver, ele viu o Senhor no meio dos 7 castiçais. E o fato de ele ter visto Cristo no meio, isso aqui é importantíssimo, porque Cristo é e deve ser o centro de todo ajuntamento, de toda a igreja, de toda a vida do servo de Deus. E qualquer prática que foge a esta realidade não alcança o propósito do que é culto. Precisamos ter cuidado. Isso corrige, por exemplo, o que motiva alguém a sair da sua casa. Me permita dizer com muito respeito, nós louvamos a Deus, melhor dizendo, e amamos a todos que estão a serviço dele, que cantam, que pregam. É maravilhoso ser útil na obra do Senhor. Mas a nossa motivação para estar no santuário, para estar de joelhos, para participar de um evento, nunca deve ser por causa do elemento, da pessoa que está pregando, da pessoa que está cantando. Num ambiente de culto, de adoração, não há espaço para atriz, para atores, não há estrela, não há espaço para que o homem seja exaltado e glorificado. A propósito, as estrelas só brilham quando o sol não aparece. Você percebe isso? As estrelas só brilham quando o sol não aparece. Mas quando o sol está lá no seu fulgor, você não vai ver o brilho da estrela, porque o sol está em destaque. E no meio da adoração, do culto, o que brilha é Jesus. Ele é o sol da justiça. Você pode dar glória a Deus por isto? Isso é importante ser enfatizado. Mas sigamos. Pois o ponto 2 diz que do perigo quanto ao não se cultuar a Deus. De alguma forma nós já tratamos isto. Está interlaçado ou interligado ao ponto 1, quando nós não glorificamos a Deus ou quando o culto não alcança esse propósito. Naturalmente, Deus não está sendo cultuado. Paulo condena essa prática de forma referente quando diz aos irmãos em Corinto, quando eles se reuniam supostamente para celebrar a ceia, quando na verdade não era. E está descrito aí, capítulo 1, ou seja, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 20. Terceiro propósito elencado aqui, edificação da igreja. Veja que o culto, quanto ao propósito, adorar a Deus, glorificar ao Senhor, fazer com que o nome do Senhor seja enaltecido e terceiro, edificação da igreja. Quando esses elementos são respeitados, considerados, existe uma edificação. A igreja é edificada, porque os elementos são respeitados. O momento do louvor, o momento do cântico congregacional, do ofertório, das orações, o momento do ensinamento da palavra, aí a graça de Deus se manifesta. Ele tem o lugar que lhe é devido, que é o centro, então ele manifesta por meio dos seus dons espirituais,
e edifica a igreja coletivamente e também individualmente. Concluindo, terceiro e último tópico desta lição, a liturgia do culto. Interessante que Deus ele é tão específico, tão ordeiro, que desde o Antigo Testamento ele estabeleceu regras, princípios que apontam para uma organização quanto ao culto. Isso é visto no próprio santuário, no tabernáculo, onde Deus estabeleceu os locais específicos e onde cada elemento ficaria. Isso é interessante porque se Deus assim quisesse, por exemplo, já que o tabernáculo era móvel, enquanto o povo de Israel peregrinava, se não houvesse um porquê de cada coisa, Deus poderia dizer assim: olhe, fique tranquilo, em cada lugar que vocês forem, em que a nuvem parasse, que era a simbologia da presença de Deus conduzindo o povo, quando eu parar, vocês param e montam o acampamento e estabelece a montagem do tabernáculo, já que ele é desmontável. Mas não se preocupe quanto à ordem. Se você achar por bem, coloque o altar do holocausto do lado esquerdo, não na porta principal, na entrada. Se você achar por bem, quando adentrar o primeiro véu, olha, tanto faz se o candelabro vai ficar do lado esquerdo ou do lado direito, ou a mesa dos pães da proposição, tanto faz se o altar do incenso vai ficar já pertinho do segundo véu, se a arca vai estar lá dentro. Não, veja que Deus estabelece parâmetros, princípios, ao entrar o altar do holocausto. Após o altar do holocausto, a pia, onde os sacerdotes lavavam as mãos. Ao entrar o primeiro véu, do lado esquerdo, o candelabro, do lado direito, a mesa do pão da proposição. Em frente, bem juntinho do segundo véu, já quase perto do Santo dos Santos, não é? O altar do incenso. E dentro, após o segundo véu, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, estava a Arca da Aliança com seu propiciatório, onde a glória de Deus se revelava. Veja que Deus está mostrando princípios de ordem. Quanto ao Novo Testamento, isso é claro. Paulo trata sobre isso na própria leitura bíblica. Efésios capítulo 4, ele fala de elementos que fazem parte da liturgia. E um dos elementos essenciais do culto que não pode ser desconsiderado está aí. Tópico 3.1, exposição da Bíblia. Pregação da Bíblia. A lição seguinte, que estudaremos semana que vem, se Deus permitir, a lição 12, vai tratar sobre a importância da pregação no culto, mas já podemos fazer menção que ela tem o seu papel elementar. E a propósito, um culto sem a exposição da palavra, ele perde o seu sentido, ele perde a sua finalidade, ele perde o seu propósito, glorificar a Deus e edificar a sua igreja. Precisamos ter cuidado. Isso é importante porque um culto que preenche o espaço só com louvor é um culto que está capengando, é um culto coxo. Me permita dizer essa expressão com muito respeito. Está com uma certa deficiência, em que se o tempo é maior para as oportunidades, para as apresentações de louvor, de cânticos, de instrumentos musicais ou qualquer outro elemento inserido, mas se é excluído a importância da exposição da Bíblia, isso foge naturalmente ao sentido prático do que a liturgia apresenta nas Escrituras. Paulo disse em Efésios capítulo de número 5, na leitura bíblica, ele diz, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Lá em 1 Coríntios, quando Paulo vai tratar sobre os elementos do culto, ele fala sobre a doutrina. Isso aí é ensino, é a palavra sendo ensinada, sendo exercido o ministério pastoral, de mestre, de ensinamento, não é? É quando a pregação da palavra tem a sua importância. Louvamos a Deus a propósito, porque pertencemos a uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus, cujo pastor tem sido o maior incentivador para que os seus membros, para que os cultos possam ter como primazia o ensinamento, a pregação da palavra de Deus. E louvamos a Deus porque essa igreja tem sido o que é, porque tem colocado a palavra como prioridade. Segundo elemento, atrelado a essa liturgia, é que o que fazemos para Deus, ora, o cântico, o momento ofertório, não é? A forma como nós nos apresentamos diante do Senhor, ao levantar as mãos,
não é? Ao fecharmos os olhos, ao glorificarmos a Deus, já que nós somos uma igreja pentecostal e cremos na efusão do Espírito Santo, nós não temos uma liturgia engessada quanto às manifestações, nós adoramos levantando as mãos, glorificamos, falamos em línguas estranhas, os que são batizados, choramos na presença do Senhor. Ora, tem todo esse espaço no culto para a edificação da igreja. Lembra disso? Elementos que Deus estabeleceu. E essa adoração tem que ser entusiástica, com alegria. Já imaginou? Alguém vai cantar e canta com tristeza. Vai pregar, prega triste. Não estou falando, claro, que tem momentos de dificuldades que naturalmente nós vivemos, que isso mexe com o nosso emocional. Não estou falando isso, mas eu estou falando que nós temos razões acima das dificuldades de tirar força da fraqueza, de cantar com alegria. Lembra do que o Salmo diz? Celebrai com júbilo ao Senhor. Servir ao Senhor de que forma? Com alegria. A igreja dos Atos dos Apóstolos, veja aí, capítulo de número 2, quando o evangelista Lucas traz um resumo de como vivia a igreja nos primórdios, capítulo de número 2, nós encontramos o texto dizendo o seguinte, capítulo de número 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo. Olha o entusiasmo. Eles tinham oportunidade e aproveitavam cada momento para estarem juntos no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aí diz o versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você percebe que há um entusiasmo aqui, existe um prazer. Me permita dizer, para finalizarmos, o cuidado de nós nutrirmos em nosso coração um sentimento de prazer, de alegria, de estar no santuário, de estar na casa do Senhor, de estar cultuando. Se é para cantar, cante com alegria, meu irmão. Ah, mas eu estou passando por lutas, por dificuldades. Todos nós passamos. Ora, se você faça uma pesquisa de campo, no meio da sua família, do seu bairro, na sua rua, na sua congregação, quantos estão enfrentando dificuldades? Nós temos tido o prazer de entregar ceia na casa dos irmãos que não têm a disponibilidade física de estar no culto presencialmente pelas limitações físicas, mas continuam nutrindo no seu coração o prazer de cultuar, de adorar. E através da Rede Brasil, que tem sido um instrumento de Deus para abençoar vidas, adoram, mas sabem que nada disso substitui o prazer de estar presencialmente no templo. E quando faz menção, não é do tempo que tiveram, mas com tranquilidade dizem assim, a uma só voz, eu aproveitei. Não estou podendo estar presencialmente, enquanto alguns podem e faltam por qualquer coisa. Às vezes vão, não é? Mas não expressam-se com alegria, com prazer. Perderam aquele princípio, né, visto na vida de Davi, quando ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só o convite em participar do culto, isso já alegrava o coração de Davi. E esse entusiasmo deve fazer parte da nossa adoração, da nossa liturgia. O culto começa em casa, motive seus filhos, motive seu cônjuge, aquele que vai com você, e se você estiver indo só, em razão das circunstâncias, vá com alegria, vá com prazer. Chegue cedo, aproveite, renda o culto completo ao Senhor. Podendo chegar cedo, chegue cedo. Tenha a alegria de estar adorando ao Senhor. Quando Deus usou o profeta Malaquias, ele também censura a formalidade e a falta de entusiasmo, a ponto de algumas pessoas que se apresentavam no santuário dizendo assim, que canseira, estou fadigado, estou enfadado. Veja, pessoas que se apresentavam por se apresentar, iam por ir, porque aprenderam, porque não tinha outro lugar para ir, para prestar uma satisfação, para ninguém dizer que está desviado, aí vai, mas sem aquele brilho nos olhos, sem aquele prazer. É um tipo de relacionamento semelhante a um marido, por exemplo, que diz à esposa, olha, você fiel a você, nunca vou lhe trair, não é? Você
prudente quanto aos meus compromissos, nunca vai faltar veste, nunca vai faltar comida, mas não lhe amo verdadeiramente a ponto de ter prazer de estar ao seu lado. Olha, qual mulher ficaria feliz com isso? Nenhuma. Qual homem ficaria feliz se a mulher dissesse isto? Era um mero formalismo. É simplesmente para cumprir determinadas responsabilidades. Mas que Deus nos ajude. Que possamos continuar com o coração fervendo com palavras boas. E quando nós estivermos cultuando, adorando ao Senhor, seja no nosso culto doméstico, com a nossa família em casa, na nossa devoção pessoal, cotidiana, no culto, vamos adorar com alegria. Se é para cantar, cantemos com alegria. Se é para contribuirmos, contribuamos com alegria. Não sejamos como alguns, não é? Que no período de Malaquias disseram que canseira. Não. Que o cansaço seja só físico, em razão das muitas atividades, mas que o Espírito se renove. Oh, glória ao nome de Jesus. E que sejamos renovados pelo Espírito Santo para, apesar das limitações físicas, do cansaço, do corre-corre, do dia a dia, do ativismo, do trabalho, faculdade, tanta coisa, mas possamos ter a alegria e o prazer de cultuar a Deus como Ele merece. Glória a Deus. Não faça como algumas pessoas fazem, né? Às vezes chegam tarde no culto, podendo chegar cedo. E quando vai chegando perto das 9 horas, lá no final do templo, começa a dizer amém, amém. E não é confirmando o que o pregador está dizendo ou o que alguém está cantando. É como que dizendo, tá bom, já está chegando a hora e eu tenho que ir embora. Não tem prazer. Quando a gente adora a Deus com alegria, o tempo passa que a gente nem percebe. Temos um horário a cumprir? Temos. Existe uma liturgia. Eu disse no início, começo, meio e fim. Mas eu estou falando do que nos move. Quando nós adoramos a Deus verdadeiramente, independente de quem pregue, independente de quem cante, independente de aonde for o templo, se é uma igreja climatizada, se ainda não é, se o banco é acolchoado ou ainda não é, tudo isso é uma bênção, mas a motivação é alegrei-me. Oh, glória ao nome de Jesus. Que possamos continuar conservando e que os nossos cultos sejam continuamente marcados pela alegria de servir ao Senhor. Muito bem, nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor por sua vida, por ter ficado conosco, participado de forma direta com este culto. Você não foi um telespectador, você tem sido um adorador. E em nome do nosso pastor presidente, queremos agradecer a Deus por sua vida, em nome da superintendência das escolas bíblicas dominicais, na pessoa do seu superintendente, o pastor Nadir Jacques e toda a equipe que ali está. Queremos agradecer por você, juntamente conosco, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Da forma como iniciamos, vamos finalizar, fazendo uma oração. Desta feita, agradecendo a Deus, pedindo a bênção do Senhor em continuidade e, sobretudo, nos apresentando a Ele com alegria, apresentando do nosso ser, do mais profundo do nosso ser, a adoração genuína e a gratidão em nosso coração. Você pode assim fazer? Vamos fazer em nome de Jesus, orando para a glória de Deus Pai. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça. Como é bom sentir a tua presença, ouvir a tua voz, adorar o teu poderoso e sublime nome. O nome que está acima de todos os nomes, diante de quem se dobrará todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu és fiel, Senhor. Tu és grande, Tu és poderoso e nós exaltamos o Teu santo e poderoso nome, porque Tu estás acima das estrelas. A Bíblia diz que nem o céu dos céus podem Te conter de tão grande que Tu és. Naum diz que as nuvens dos céus é o pó que sai dos Teus pés, como Tu és grande. E mesmo sendo tão grande, Tu habita com o quebrantado de coração. Tu se faz presente no meio daqueles que Te servem com alegria. E o Teu prazer de estar conosco é tão grande, de que o Senhor habita dentro de nós. E Te louvamos por esta manhã de Escola Bíblica Dominical, pela vida de cada um dos Teus servos que estiveram conosco, tantos que pertencem à nossa igreja, como de outras, como temos sido testemunhas e abordados na rua, Senhor, de pessoas e irmãos nossos, de igrejas co-irmãs, de outras denominações que cultuam juntamente conosco, aprendendo a Tua palavra. Permanece abençoando os seus familiares,
ajudando em tudo, recompensando a cada um dos integrantes da Rede Brasil de Comunicação, a equipe, Senhor, que esteve conosco na condução de mais este culto, para que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Permanece abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a liderança da nossa igreja. Assim nós te pedimos e desde já queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito, seja sobre você e toda a sua família, agora e para sempre. Amém.